Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Mais de metade dos adolescentes dorme mal e alguns sentem-se ansiosos. Chama-se Bem-Estar, Saúde Psicológica e Comportamentos Aditivos e é um estudo do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, o ICAD. O que o ICAD procurou foi estabelecer correlações entre os níveis de bem-estar e o consumo de substâncias psicoativas e outros comportamentos aditivos entre os alunos do ensino público português entre os 13 e os 18 anos. O estudo associa o sono insuficiente e sintomas de depressão, ansiedade e stress a uma maior probabilidade de consumos e comportamentos aditivos. 6 em cada 10 estudantes não dormem o bastante para acordar descansados. Entre as raparigas, os indicadores emocionais e o consumo recente de medicação psicoativa sem prescrição geram mais preocupação. O relatório também mostra que, para lá do debate sobre o tempo de ecrã, a maior gravidade pode estar no consumo de álcool, nas drogas ilícitas e, sobretudo, em tranquilizantes, sedativos, analgésicos fortes e drogas, entre aspas, inteligentes usadas para estudar. Em paralelo, o suporte emocional dos adolescentes parece ter enfraquecido após a pandemia. Menos jovens sentem que conseguem desabafar com família e amigos, enquanto bullying e ciberbullying aparecem associados a mais riscos. Há sinais positivos, claro, mais desporto e mais convívio enquanto práticas adolescentes. Mas a pergunta central mantém-se. Estamos a responder ao sofrimento juvenil com a devida prevenção e diálogo ou com automedicação e silêncio? A convidada deste episódio é Natália Faria, que é autora de 2 artigos sobre este tema, que pode ler quer na nossa edição online, quer na nossa edição nas bancas, e que é também editora de Sociedade do Público. Bem-vindos ao P24, este dia começa aqui. Natália Faria, bem-vinda a este P24 para nos falar sobre os artigos que assinas hoje no Público. Qual é, na tua opinião, o principal sinal de alarme deste estudo do ICAD sobre os adolescentes portugueses entre os 13 e os 18 anos? Eu diria que o consumo crescente de tranquilizantes e sedativos, bem como estimulantes cognitivos, sem receita médica. Os alunos portugueses, e lembro que este estudo inquiriu acima de 11 mil alunos, na faixa etária que referiste, pelo que a amostra, não nos esqueçamos, não é representativa do todo nacional, dado que estamos a falar apenas de escolas públicas, mas os alunos portugueses em geral, os jovens portugueses, não comparam mal com os restantes europeus no que toca a consumos de álcool e drogas ilícitas como a cannabis. Mas o consumo de tranquilizantes e sedativos parece ter duplicado entre 19 e 24. 8% destes jovens já consumiram, por indicação médica, tranquilizantes ou sedativos, e lembro que estamos a falar de miúdos a partir dos 13 anos de idade, e 3% consumiram estimulantes cognitivos, enquanto o consumo não prescrito se estende a 7% dos jovens, uma percentagem ligeiramente acima no caso das raparigas. E isto é preocupante, nomeadamente porque os autores do estudo concluem que estes consumos pesam mais na saúde mental dos jovens, mais até do que o uso das redes sociais, os videojogos ou o jogo a dinheiro, sabendo nós que, para este mesmo estudo, que a prevalência de comportamentos aditivos é consideravelmente maior entre os alunos que apresentam um pior bem-estar e mais alterações emocionais, bem como entre aqueles que estiveram envolvidos em episódios de bullying e que contam com um menor suporte emocional por parte dos familiares e dos amigos. Isto leva-nos ao segundo ponto que eu diria mais importante deste estudo, que se prende precisamente com o facto de os jovens reportarem menos suporte familiar por um lado e da rede de amizades por outro. Isto em comparação Estão com mais o período... sós, mais atomizados. Eu aproveito para te fazer outra pergunta que é, sem interromper esse raciocínio, mas acho que tem a ver com isso. Há um antes e um depois da pandemia na vida destes adolescentes? Eu creio que sim. Há um antes e um depois na vida de todos nós, sendo que nem tudo neste depois é mau. O estudo também dá conta de um aumento da prática de desporto ou exercício físico, sobretudo entre os rapazes, cerca de 54% fazem-no a um ritmo quase diário. Há também um retomar das saídas presenciais com os amigos e até diminuiu em 3 pontos percentuais o número dos que declaram que nunca leem um livro pelo prazer de o lerem. Os autores do estudo, aliás,
concluem-no com uma interrogação que pode traduzir algum wishful thinking, mas que não deixa de dar um sinal de otimismo para o futuro, porque admitem que no retomar destes hábitos possa estar implícito, ainda que tenue, algum sinal de alguma fadiga digital e do retorno a formas de sociabilidade e de lazer que eram predominantes entre todos nós em tempos mais analógicos, digamos assim. Mas, retomando a questão inicial, sim, os jovens reportam sobretudo que sentem ter o menor espaço para desabafar e para falar dos problemas que sentem. O que leva os autores do estudo a admitir a hipótese que as interações hoje, facilitadas embora e tornadas mais rápidas pelas novas tecnologias, se caracterizem por uma menor profundidade emocional do que antes. Os adolescentes admitem que não dormem o suficiente, a maior parte deles. O que é que justifica isto? É uma ansiedade transversal à adolescência que se tornou mais evidente e mais grave do que em anos anteriores? O estudo não se demora no escrutínio das razões que podem ajudar a explicar esta erosão do sono. Não chega, aliás, sequer a estabelecer uma relação de causa e efeito entre a falta de sono, a saúde psicológica e os comportamentos aditivos, limitando-se, no fundo, a estabelecer algumas correlações entre uma coisa e outra. Mas, e tendo por base aquilo que vem sendo apontado por diferentes especialistas em diferentes análises que vêm sendo feitas ao longo dos últimos anos, eu diria que esta erosão do sono terá em muito que ver com o tempo passado nas redes sociais, nomeadamente de madrugada à revelia do controlo que possa advir dos pais. Há aí também uma espiral entre o recurso a tranquilizantes ou sedativos sem prescrição médica, que vem associado a sintomas de depressão, ansiedade e stress, e nessa conjugação toda, as redes sociais ou o gaming não estão postos de parte, não é? A automedicação parece tornar-se algo normal nestas idades e, segundo o estudo do ICAD, e penso que a preocupação deles também reside aí, numa maior propensão para comportamentos aditivos entre os jovens e adolescentes. Convém termos presente que estamos aqui a falar, quando falamos da adesão a comportamentos aditivos, nesta amostra de 11 mil jovens, estamos a falar, apesar de tudo, de percentagens que não são assustadoramente preocupantes. Ou antes, não estamos a falar de uma maioria, estamos a falar sempre de minorias, ainda que apontem para algum crescimento em diferentes destes comportamentos. No que toca ao recurso a tranquilizantes e sedativos, eu não diria que isto esteja a tornar-se normal, embora saibamos que do lado dos médicos essa prescrição tem vindo a reduzir-se, se bem que continuamos a ser das populações europeias, em termos gerais, que mais recorrem a este tipo de fármacos, e sabemos também, por outro lado, que a medicação para tratar distúrbios ligados à hiperatividade ou ao déficit de atenção tem aumentado nos últimos anos. Mas esta realidade de que fala o estudo preocupa sobretudo porque estamos a falar de recurso à medicação sem indicação clínica e que compreende o recurso a analgésicos, até analgésicos fortes, para conseguir um estado mental alterado. Neste intervalo e nesta amostra não estamos propriamente a falar de consumo de drogas ilícitas, surge por vezes a cannabis ao lado do álcool e do tabaco e a par de tranquilizantes e sedativos. Portanto, há um comportamento aditivo que recorre a várias substâncias, entre as quais a cannabis, como disse. O estudo não separa o consumo destas substâncias ilegais e outras substâncias que existem no mercado legal. Não, e o que o estudo faz, o que o estudo procura fazer, mais do que uma descrição dos diferentes comportamentos aditivos, é uma associação entre a saúde psicológica e a adoção destes comportamentos. E há aqui dados, ou antes, há aqui hipóteses que eu diria que são interessantes. Uma delas prende-se com o facto das raparigas poderem estar a consumir mais, embora saibamos por estudos anteriores que as diferenças de consumo, quer na cannabis, quer no álcool, entre rapazes e raparigas têm vindo a esbater-se nos últimos anos, por razões que são facilmente compreensíveis. No caso do evidentemente maior recurso a tranquilizantes por parte das raparigas, por exemplo, os autores do estudo admitem que
possa decorrer do facto de as raparigas tenderem a internalizar o mal-estar emocional mais do que os rapazes, que extravasam, encontram outras formas de o extravasar que não passam pelo recurso a substâncias ou a outros comportamentos aditivos, mesmo que sem substância. E isto pode ajudar a explicar esta maior adesão das raparigas aos psicoativos como estratégia de coping, se quiseres, ou como forma de se regularem emocionalmente. Há aqui um outro dado que me pareceu interessante e que tem que ver com o facto de o consumo de álcool surgir muitas vezes justificado como uma forma de esquecer os problemas. E isto verifica-se 4 vezes mais entre os jovens que já apresentam alguns níveis preocupantes de mal-estar psicológico. E daí que os próprios autores do estudo admitam que seja preciso, embora não haja aqui soluções nem imediatas, nem fáceis, nem muito claras, mas deixam entre as recomendações a sugestão das escolas reforçarem as estratégias integradas de promoção da saúde mental juvenil, que incluam a promoção da literacia emocional e o desenvolvimento de competências de regulação emocional, justamente porque estes consumos surgem, no campo das hipóteses, obviamente, como formas de regulação emocional. E aliás, eu recordo a entrevista que o público publicou recentemente à Ministra da Educação da Estónia, que se tornou assim numa espécie de nova Finlândia em termos de sucesso educativo e que apresentava como uma chave explicativa desse mesmo sucesso a forte aposta que tiveram nos últimos anos ao nível do pré-escolar, precisamente nas competências socioemocionais e de regulação das crianças logo desde a infância. Natália, para acabar, tu dizes a páginas tantas, num dos teus textos de hoje, que as raparigas parecem estar mais deprimidas, ansiosas e estressadas do que os rapazes. Porquê? As raparigas tendem a levar-se mais a sério que os rapazes, que mais facilmente adotam comportamentos de alguma Alienação. Eu diria que leviandade nas suas manifestações cotidianas e, portanto, e quando se trata de perceber ou de estabelecer esta correlação entre saúde mental e consumos aditivos, é normal, quer dizer, não surpreende que elas apareçam como mais deprimidas, mais ansiosas, evidenciando um mal-estar psicológico maior. Este mundo também não ajuda. Obrigado, Natália, por teres vindo a este P24. Mas agora que Portugal ajudou o Brasil a fazer o acordo União Europeia-Mercosul, agora sim nós conseguimos dizer alto e bom som que Portugal pode ser a grande porta da entrada dos interesses empresariais brasileiros aqui em Portugal. Lula da Silva visitou ontem Portugal, como acabamos de ouvir, e esteve reunido com Luís Montenegro. Os dois estiveram em sintonia sobre o papel conjunto de Portugal e Brasil em matéria económica e na ordem mundial. Nas declarações de ambos, o tema de imigração, com as recentes alterações na política migratória portuguesa, que podia ser um irritante nesta relação, não foi ignorado. Mas Montenegro fez o ponto da situação da comunidade, que já ultrapassa os 500 mil cidadãos em Portugal, para falar numa integração social e económica absolutamente impecável. Saiba mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.